Amados irmãos, muito boa noite. Agora vou recomeçar a nossa ministração, né? Mas essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei muito grata, porque é uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar com você essa noite, que a sua família vai ser edificada. Abra sua Bíblia em Salmos 127. Vamos ler versículos 1 e 2. Abriu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nós vamos meditar muito hoje sobre esses salmos, esses versículos, porque nós temos que ter a palavra de Deus como uma bússola nas nossas vidas, uma bússola que nos norteia, uma bússola que leva-nos no caminho certo a percorrer. Nós temos que ler a palavra de Deus como aquele manual de instruções que Ele próprio dá para que o homem tenha uma vida em paz, em segurança nessa terra. E quando nós lemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos, e se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão vão vigiar os sentinelas, isso quer dizer que nós temos que estar firmados em Deus. Que para Ele edificar, o que é edificar? Edificar é construir. Para Ele edificar a nossa vida, para Ele construir a nossa vida, para Ele construir os nossos relacionamentos, para Ele colocar como deve ser colocado todas as coisas em perfeita ordem nas nossas vidas, nós precisamos meditar, ler a palavra, nós precisamos seguir as orientações que esse engenheiro maravilhoso, que esse arquiteto perfeito, que esse mestre de obras que não deixa faltar nada, não deixa esbanjar nada, não erra em nenhum detalhe, nós temos que seguir a ele. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Como está a sua vida? Como estão os seus relacionamentos? Quando nós falamos relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com seus parentes, com vizinhos, com amigos. Sabe, nós temos um Deus que se preocupa com a nossa vida de uma forma integral. Ele quer agir na nossa vida integralmente, em todas as nossas áreas. E hoje nós vamos aprender alguns princípios. Nós vamos aprender essa essencialidade da palavra de Deus, que diz assim, né? Se o Senhor não edificar uma casa, o que é uma casa? Se o Senhor não edificar uma vida, um sonho, um projeto, um relacionamento, a gente vai se esforçar e muitas vezes vai desesperançar, vai acabar se jogando na lona, vai acabar desistindo daquilo que nós sonhamos, imaginamos ou um dia quisemos para nós. Você já viu esses casais de jovens quando estão namorando, quando noivam, aí você é convidado para o casamento, a alegria é contagiante. A gente entra naquele ambiente, vê aquele casal assim, um olhando no olhinho do outro, os olhos brilhando, apaixonados, felizes, aquela noite gloriosa de risadas,
aquela coisa assim gostosa que você fica feliz por causa da felicidade daquele casal jovem. E daqui a pouco passa um ano, passam 2 anos, passam 5 anos, passam 10 anos, passam 20 anos. Quando chegam aos 20 anos, 30, 40, sei lá quantos anos, e já não há mais o mesmo brilho, já não há mais a mesma entrega, já não há mais a mesma cumplicidade, já há algum desinteresse, às vezes uma coisa de aparência, às vezes uma coisa que já estão dormindo em quartos separados, e você pergunta, o que aconteceu nessa casa, nesse relacionamento? O que aconteceu nessas vidas? Às vezes um filho tão desejado, tão querido, quando nasce, é aquilo que a mãe se realiza, o pai fica orgulhoso, se realiza, fazem planos. Daqui a pouco às vezes chega uma pré-adolescência, uma adolescência difícil, começam as brigas, começa a desobediência, daqui a pouco já não se conversam mais, não tem mais relacionamento, não sentam na mesma mesa. Quebra. Por quê? Porque o Senhor não estava ali edificando, construindo este relacionamento. Às vezes um trabalho, um concurso público, suou, conseguiu a vaga do trabalho, do emprego, conseguiu entrar no concurso público depois de muito estudo e acaba que tá lá já trabalhando uns 3, 4, 5 anos, não gosto mais, não era o que eu queria. Às vezes uma faculdade, entrou com muito custo naquela faculdade. Mas não é isso que eu quero, vou fazer outra coisa. Há um vazio, porque o Senhor não estava ali edificando, construindo esse lugar junto com aquela pessoa. Então nós vemos que esses vazios, esses atormentadores das vidas das pessoas, esses relacionamentos, as nossas próprias vidas, quando nós não nos sentamos, quando nós não buscamos ao Senhor diariamente, para estar lendo, para estar meditando na palavra, essas coisas vão ruindo. E vamos falar um pouquinho paralelamente, né? Eu usei esse termo, eu gostei muito de edificar, e eu andei pensando a semana toda sobre edificações, construções, né? E eu estava vendo que a coisa mais importante, a primeira coisa para construir uma casa é você escolher o seu terreno, escolher o solo onde você vai construir a sua casa. Onde você tem construído a sua vida, onde você tem construído os seus relacionamentos. Abra lá para mim, para mim não, para você, porque o meu já está aberto aqui. Abra a palavra em Mateus 7, capítulo 7, versículos 24 a 27. Nós vamos meditar, porque nós temos que edificar as nossas casas num terreno seguro, num terreno firme, num lugar que mantenha a casa firme, que pode vir uma inundação, pode vir uma tempestade, pode vir uma ventania, aquele terreno não vai se mover, não vai rachar, né? Como eu estava dizendo, quando nós começamos a refletir na palavra de Deus e pensar assim, tá bom, o Senhor vai edificar minha casa, mas como ele vai edificar minha casa? Como isso vai acontecer na prática, no meu dia a dia? Porque a palavra de Deus diz que ele edifica, que ele vigia, que se ele não edificar não vai adiantar nada. Mas como? O que isso quer dizer? É isso que nós vamos meditar hoje. Então, como eu disse, a palavra de Deus tem que ser o nosso manual, ela tem que ser meditada, ponderada, considerada, para a gente aprender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Então, Mateus capítulo 7, 24 a 27, ele fala desse solo onde você está construindo seus relacionamentos, onde você está construindo a sua vida. E diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que não ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a palavra ela é clara. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é o terreno sólido, é o terreno firme, que não deixará os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso dia a dia ser abalado. Essa casa construída sobre este Jesus, esse Deus vivo e verdadeiro, essa casa, esse sonho que tem como solo Jesus. Ele não será abalado. Pode vir inundação, pode vir tempestade, pode vir crise, pode vir briga, pode vir problema, pode vir doença, pode vir, mas você está ali firme sobre a rocha. Mas nós temos que entender que muitas vezes nós recebemos a verdade do Senhor e nós não meditamos profundamente sobre ela. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a rocha, mas diz também que os seus ensinamentos têm que ser praticados, têm que ser vividos. Eles não podem simplesmente ser ouvidos e nós nos satisfazermos em ouvir e não forçar a nossa natureza carnal a praticar aquilo que Jesus ensina. Porque a palavra de Deus, você leu comigo, está na sua Bíblia, diz que não basta conhecer Jesus, simpatizar com Jesus. Não, eu entreguei minha vida, Jesus é o meu Deus. Eu amo Jesus. Eu amo. Eu amo, eu adoro, foi o Deus que eu escolhi, eu não tenho outros deuses, mas a palavra de Deus diz que para não ruírem os seus relacionamentos, para não ruir a sua vida, para você não entrar numa depressão, para você não entrar no esgotamento emocional, você tem que praticar os ensinamentos de Jesus. O manual de instruções é a Bíblia. Então, se nós não lermos a Bíblia, se nós não apreendermos aquilo que está escrito ali e forçar a colocar isso em prática, até a nossa natureza carnal, humana, ceder à nossa natureza espiritual, dificilmente nós vamos ter uma casa em terreno sólido. É por isso que muitos casamentos se desfazem, é por isso que os problemas vão chegando e muitos sonhos vão ficando pelo caminho, muita desesperança, muitos trabalhos são cansativos, enfadonhos, não era mais aquilo que eu queria. É por isso. A sua vida ela tem que estar sustentada por uma nova vida de prática na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, como Romanos 10:17, ele diz, gera a fé em Jesus Cristo em nós. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo. Então nós podemos gerar fé, mas se nós não colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido, o próprio Jesus Cristo diz, aquele que não pratica o que eu ensino
será como uma casa construída sobre areia. Amém? Praticar a palavra é a chave do sucesso, é o que nos dá vitória, é o que nos faz ser bem-sucedidos e felizes nessa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, naquilo que Deus colocou para nós fazermos, né? Ele edifica a nossa casa, mas nós temos que seguir as suas instruções. Nós temos que usar o material que ele diz que é para usar. Já imaginou, você vai construir uma casa, aí você chega, chama o engenheiro, chama o arquiteto, chama lá o mestre de obras, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, você vai lá, compra o que você quer e bem entende, aí você já não olha mais o projeto, como que a casa vai sair? Não vai ser segura, não vai ser firme. E Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar todas as coisas que nós precisamos para construir as nossas casas, entre aspas, em terrenos sólidos e firmes. Nós, se seguirmos as receitas, as instruções, se seguirmos o projeto direitinho que está escrito na Bíblia para as nossas vidas, com certeza os nossos relacionamentos serão bênção. Com certeza, e quando eu falo relacionamento não é só conjugal, eu falo relacionamento com vizinhos, com parentes, com amigos, né? Eu faço relacionamentos no trabalho, com chefe. Os nossos relacionamentos todos poderão ser curados, sarados, edificados pelo Senhor. Amém? Ele quer edificar. A palavra de Deus diz: em vão nós trabalhamos para construir se ele não edificar a nossa casa. Mas eu quero te dizer que ele edifica, mas nós temos que andar com ele e obedecer. Assim nós seremos de fato felizes. Vamos ver o Salmo número 1, que é um salmo que eu amo, porque ele traz uma receita ali infalível para mim e para você. Salmo número 1, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não se preocupa com o que Deus pensa ou com o que Deus fala. Pio é aquele que é voltado a Deus. Ímpio é o que não é voltado a Deus, não é devoto. Então, ele anda com as leis naturais do mundo. Conforme a sociedade anda, essa pessoa anda. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa má de coração ou boa de coração. Não importa, eu não vou dizer se ela é ética, se ela é moral. É uma pessoa que não está preocupada com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus escreveu, com as recomendações desse engenheiro, desse projetista, para mim e para a sua vida. Então, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, mas vai buscar as orientações em Deus. Este homem, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido na vida, ele não se detém no caminho dos pecadores. Então, quando eu leio que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, na minha mente vem imediatamente aquela imagem da pessoa que trabalha o dia inteiro, em vez de ir para casa, para sua esposa, para os seus filhos. Ele vai dar uma voltinha no happy hour, ele chega em casa 10, 11 horas. Ah, mas não pode? Pode, mas não todo dia. Pode, se houver uma concordância com o casal. Pode, se realmente a casa lá não estiver precisando da figura daquele homem ou daquela mulher, porque as mulheres hoje trabalham fora também. Ah, mas não pode sair com os amigos? Pode, desde que seja em comum acordo, desde que seja uma vez por semana, desde que seja uma coisa que não vá atrapalhar um relacionamento que Deus está edificando. Então, os filhos, as mesmas coisas, as mesmas regras. Ah, mas não pode ver televisão nunca? Pode, desde que no dia seguinte não tenha que acordar cedo. Ah, mas não posso usar o celular? Pode, desde que tenham regras. Então, nós não podemos nos assentar em rodas de pessoas
que não estão preocupados com aquilo que Deus quer para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, né? E assim nós vamos lendo a palavra, e quando diz aqui, ó, pelo contrário, o prazer de uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada, está nas leis do Senhor, está naquilo que Ele ensina. Nós temos prazer em aprender o que Deus quer nos ensinar. E na sua lei medita dia e de noite. Então imagine você está trabalhando lá, atribulado, vem alguém, faz um convite daqueles que você fica pensando, eu acho que eu vou contar uma mentirinha lá em casa e vou dar uma escapada, ou eu acho que isso aí é legal, mas é uma coisa que vai desagradar seu chefe, falta de trabalho, qualquer exemplo banal que você possa lembrar aí na sua casa agora, na sua vida. E você diz assim, mas você está ali, ó, trabalhando e está ligado com Deus, você está meditando na palavra. E na hora o Espírito Santo fala para você, não, isso não é legal, isso é uma mentira. Não, você vai mentir, você vai prejudicar alguém, você vai defraudar alguém. E quando você tem prazer em ouvir a voz de Deus, você se afasta do mal. E a palavra de Deus, no versículo 3, diz assim, ó, esta pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo ela dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que essa pessoa faz será bem sucedida. Ou seja, ela será feliz, ela será abençoada, tudo dará certo. Então, muitas vezes a gente não consegue um caminho de sucesso nesta vida porque nós nos afastamos dos conselhos do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente nem conhece, a gente não lê a palavra e não medita nela, e não pondera e não considera. Então aqui nesses versículos, 3 versículos, nós temos 2 ações necessárias que a gente tem que grifar ali. Uma é meditar na palavra do Senhor. Para meditar você tem que ler. A segunda é agir e fazer. Porque aqui diz, ó, tudo que essa pessoa faz, ela será bem-sucedida. Então eu costumo dizer que a nossa fé, ela é ativa, ela não é passiva. Não adianta eu meditar na palavra e eu ficar em casa esperando que venha bater na minha porta aquela oportunidade de emprego que eu quero. Não adianta eu ficar meditando na palavra e querer entrar numa faculdade e não abrir os livros e ficar horas e horas e horas estudando para passar no vestibular. Não adianta eu deixar Deus querer que Ele faça a minha parte, porque Ele não vai fazer. Porque a palavra de Deus diz, tudo que essa pessoa fizer, ela vai ser bem-sucedida, porque Deus vai abençoar. Deus vai derramar o seu favor sobre ela. Não adianta eu querer tocar um instrumento, não adianta eu querer cantar se eu não fizer aula de canto, se eu não fizer aula para aprender a tocar um instrumento, para eu me aprimorar, não vai adiantar. Mas a partir do momento que eu me aplico a fazer aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor vai edificar a minha casa, porque eu estou seguindo o que Ele diz. Eu estou fazendo o que ele me ensinou a fazer, com as orientações desse projeto de vida, eu estou seguindo. Então, é muito interessante, né? Porque a gente pode estender isso para todas as áreas da nossa vida, né? Sempre tem a parte que nós vamos ter que agir, mas meditando na palavra de Deus para não sair daquele caminho seguro que o Senhor coloca para nós andarmos, e sabendo que quando nós estamos agindo, a bênção do Senhor vai vir sobre a nossa vida. Nós vamos obter tudo aquilo que nós queremos. Porque a palavra de Deus diz, este homem será bem-sucedido naquilo que ele fizer, e ele prosperará. Amém? Então, nós temos que ler a palavra, como eu já disse, entendendo as verdades de Deus sem retirar coisas dela, porque muitas vezes
A gente pensa assim, não, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou lendo, eu tenho uma vida com Deus, então a minha vida vai ser próspera. Não, a tua vida vai ser próspera se você fizer coisas para ela ser próspera. Ela vai ser bem-sucedida se você agir, se você fizer, porque Deus, Ele não diz que fará coisa por nós, não, mas Ele diz uma coisa melhor que isso. Ele diz que Ele estará conosco em tudo que nós fizermos. Você já parou para pensar que qualquer projeto que você tem aí na sua mente, qualquer coisa que você pense, eu vou fazer isso para me relacionar com alguém. Vamos dar um exemplo. Meu casamento não está muito legal, mas eu estou meditando a palavra do Senhor. Então, hoje, eu vou fazer uma janta especial para o meu marido com um prato que ele gosta. Ou, puxa, eu briguei com meu filho hoje de manhã, saiu, ele está numa fase difícil, está desobediente, está rebelde, bate porta, não quer conversar com a gente, sei lá o que ele está fazendo errado. Não, hoje eu vou dar atenção para ele. Quando ele chegar, eu vou parar tudo e vou sentar com ele para conversar. Sabe, nós sempre temos que ter uma ação. Eu quero passar nessa faculdade, eu quero esse emprego, eu quero ter uma vida próspera nessa terra, ter um dinheirinho para eu poder me sustentar e fazer as coisas que eu gosto. Então eu vou me aplicar nisso, porque eu sei que na hora que eu me aplicar, Deus vai descer o favor dele, porque Ele está comigo. E quando Deus está conosco, não há nada impossível para nós fazermos, porque Ele facilita todas as coisas. Então Ele não fará por mim. Eu amo Jesus, eu amo Ele, mas eu não leio a palavra. Como o Espírito Santo vai te ensinar a ser um homem ou uma mulher de Deus se você se recusa a ler a palavra? Não vai dar, não vai ser. Ah, mas eu escuto, eu vou no culto. Não, mas Ele quer que você medite na sua lei dia e noite. Então é importante que nós tenhamos uma leitura fidedigna da palavra de Deus e dos seus conselhos, das suas instruções, porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Nós podemos viver para o louvor e para a glória de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós temos esse hábito, esse engano, é um engano insidioso, quer dizer, sutil. É uma coisa assim que a gente fica pensando assim, né? Deus, ele tá limitado a eu ter um relacionamento com Ele quando eu paro para ler a palavra, quando eu paro para orar. Claro que tu tá tendo um relacionamento com Deus, óbvio, quando você para ler a palavra. Mas se você tá cuidando da sua casa, se você tá cuidando dos seus filhos, se você tá cuidando do seu marido, se você tá fazendo as coisas que você tem que fazer para sobreviver nessa terra, você também está neste momento dando honra, dando louvor, dando glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, tudo que tu fizeres nesta terra, quer dizer, você vai fazer muitas coisas. Faça como se fizesse para o Senhor. Na nossa vida rotineira, nós não podemos separar aquilo que é sacro, que é santo, daquilo que eu tenho que fazer para sobreviver. Então, se eu tenho que lavar a louça, eu vou lavar a louça, mas eu vou estar meditando na lei do Senhor. Se eu tenho que arrumar a casa, eu vou fazer isso. Se eu tenho que fazer uma visita na família, eu vou pensando, Senhor, dá a oportunidade de falar de Ti lá nessa visita. Então, em todos os momentos da nossa vida, se eu vou visitar a minha vizinha, eu falo, Senhor, me dá a oportunidade de dar um testemunho para ela. Em todos os momentos nós estamos ali louvando e glorificando Deus através das nossas vidas, né? Então, adorar ao Senhor é estar com Ele o tempo inteiro e estar preocupado se você está construindo tudo o que você está fazendo sobre esse solo que é Jesus Cristo e praticando aquilo que Ele ensina.
Jesus, ele disse aos seus discípulos, está lá em João, capítulo 17, versículos 15 a 18. Senhor, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como você me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha que forte isso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como eu quis, quando eu estava trabalhando no meu trabalho, que eu me aposentei já, mas como eu falava assim, ai Deus, queria ter a minha vida só para a tua obra, só para estar lá na tua casa, só para orar pelas pessoas. Mas eu tinha um trabalho secular que me dava o sustento para eu criar minha filha, para eu construir a minha casa onde eu moro hoje, para eu ter o carro que me leva para os lugares que eu posso fazer a obra. Então, é necessário que nós tenhamos essa mente. Deus não nos quer tirar do mundo para nós agradá-lo. Ele quer que nós estejamos em todos os lugares, sendo sal e luz nessa terra. Muitas vezes o propósito de Deus para os cristãos, para os seus filhos, não é que os seus filhos sejam aquela fotografia linda, maravilhosa dentro da igreja. Não, Ele quer que quando você esteja lá, na adversidade, lá no seu trabalho, onde só tem ímpio, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas de outra religião, Ele quer que você seja luz, que você seja sal, que você alcance aquelas vidas. Por isso que nós não fomos programados. Eu falo às vezes, né, que seria muito bom, né? A gente entregou a vida para Jesus quando a gente está naquele primeiro amor, a gente só pensa em Jesus Cristo, a gente está lendo a palavra. Por que a gente não morre nessa hora? E pronto, vai para o céu, né? Que lá, eu creio, é muito melhor que aqui. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Por que Deus, né, deixa a gente aqui nessa terra há quantos anos? Sendo trabalhados, sendo edificados pelo Senhor. E Ele ensina, olha, se você trabalhar muito e esquecer de mim, em vão você vai trabalhar, porque a sua casa não vai ser edificada. Amém? E como nós vamos viver essa vida santa em todos os lugares e em todos os relacionamentos em que o Senhor mesmo nos enviou e quer que nós estejamos interagindo? Será que Deus, Ele quer mesmo que a gente só interaja com quem é cristão? Ou será que Ele tem um plano para as nossas vidas, para nós interagirmos em lugares de trabalho, em faculdades, em escolas, em comunidades de vizinhos, nós interagirmos, fazermos amizade para atrair almas para Ele? Já parou para pensar nisso? Então nós vamos voltar agora um pouquinho a pensar em edificar, em construir uma casa. Nós já aprendemos que nós precisamos primeiro escolher o solo onde nós vamos colocar essa casa, onde nós vamos edificar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Eu costumo dizer que nós já vimos que Jesus Cristo é o solo correto. É sobre Ele que nós temos que edificar a nossa casa. Ele é a pedra angular, é aquela que dá todo o ajuste necessário. Jesus Cristo é necessário que nós conheçamos Ele. E eu costumo dizer, ninguém ama a quem não conhece. Então, se nós não tivermos essa intimidade com a palavra de Deus para conhecer quem Jesus é, dificilmente nós vamos poder falar daqui de dentro, ó, eu amo, eu morreria por Jesus. Você consegue dizer que você morreria por Jesus? Você consegue dizer que você, se pedissem para você o seu filho e dissesse, ó, ou você nega Jesus agora, ou eu mato o seu filho agora na sua frente.
será que o seu amor por Jesus seria suficiente para você dizer, pode matar, eu amo Jesus, eu não vou negar o nome dele? Interessante, né? Ninguém ama verdadeiramente aquele que não conhece. Obedecer quando a gente ama alguém é diferente de obedecer por temor reverencial que você tem que obedecer e pronto. Quando nós amamos, a obediência é fácil. Porque quando uma pessoa pede uma coisa pra gente, a gente ama aquela pessoa, a gente faz com prazer. Aquilo não é pesado, aquilo não é difícil. Então, seguir os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática é o solo que nós precisamos andar, né? Há muitas pessoas procurando Deus em muitos lugares. Há muitas pessoas procurando saber o seu futuro em lugares que não agradam a Deus. Há pessoas esquecendo de ter a sua comunhão em Deus porque estão preocupados em não perderem seus empregos. E nada disso vai ser edificado se não construir a sua casa, a sua vida, os seus relacionamentos sobre a rocha que é Jesus. Não é dinheiro, não é trabalho, não são outras religiões. É Jesus Cristo somente. O resto é areia. A casa, mais cedo ou mais tarde, ela cai. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa construção de casas físicas, né? E eu fui ler um pouquinho quando esse assunto estava aqui sendo elaborado pelo Espírito Santo na minha cabeça. Eu fui ver o que... Eu não sou engenheiro, então não sei o que é alicerce, fundação, nada. Eu descobri que alicerce e fundação é a mesma coisa, né? E que a primeira coisa, depois que você escolhe o solo, você tem que se preocupar com a fundação da sua casa, com o alicerce da sua casa. E para mim, que sou leiga no assunto, eu achei que viga, coluna, alicerce, fundação, tudo isso é a mesma coisa. Mas quando eu fui dar uma pesquisada por curiosidade no assunto, eu descobri que fundação, alicerce, o que equivale à palavra princípios inegociáveis de Deus. Sabe para que serve? Gente, achei muito interessante. Quando você coloca a fundação da casa de acordo com o engenheiro mandou, você está distribuindo o peso todo daquela casa, a carga toda que aquela construção vai ter, você está distribuindo pelo solo de uma forma que não vai haver uma sobrecarga. Olha que lindo isso quando a gente joga para o mundo espiritual. Quer dizer que se eu obedecer aos princípios inegociáveis de Deus, firmados na sua palavra, todo peso, toda sobrecarga que vier na minha vida, isso vai ser assim, ó, jogado sobre Jesus Cristo de uma forma maravilhosa, de uma forma perfeita. Ou seja, pode vir uma crise familiar, uma crise conjugal, aquilo não vai me soterrar, aquilo vai ser distribuído porque eu obedeço aos princípios de Deus. Quando eu estava pensando nesse tema, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou dar um exemplo básico da palavra de Deus, que ela diz, e quantas vezes as pessoas esquecem desse princípio e depois estão lá sobrecarregadas. A casa está ruindo em cima da sua cabeça. Pessoas entram em depressão, se destroem. Há um princípio na palavra de Deus que diz assim: não entre em julgo desigual. Porque qual é a comunhão que haverá entre luz e trevas? E quando muitas vezes a gente chega para os jovens, nem jovens hoje em dia, porque tem muitas pessoas separadas, muitas pessoas mais velhas que estão sozinhas, e a gente fala, olha, procura um homem de Deus para sua vida, uma mulher de Deus para sua vida. Não é qualquer pessoa que você pode construir um relacionamento. E a pessoa diz, não, mas
Mas tudo bem, ela respeita o meu Deus, eu respeito o Deus dela. Sabe? É princípio da palavra de Deus. Pode não ser relacionamento, mas relacionamento construído desta forma, a fundação não vai aguentar a sobrecarga. Vai vir problema, vai vir discussão e o casamento vai ruir, a casa vai ruir. Né? A mesma coisa, a palavra de Deus se aplica da mesma forma numa sociedade. A gente que trabalha no mundo secular, a gente que tem conhecidos que não são cristãos, às vezes chega alguém e fala assim, puxa, vamos abrir um negócio, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma empreitada, vamos fazer uma sociedade, você é boa nisso, eu sou boa naquilo, vamos fazer, vamos embora, vamos encarar. E a pessoa cristã, eu acho que não conhece a palavra. Eu prefiro acreditar que a pessoa não lê a palavra e não conhece os princípios basilares da palavra de Deus. Porque a pessoa vai, faz a sociedade, no começo está tudo certo, daqui a 1, 2, 3, 4 anos já não aguenta mais ver aquela pessoa, todas as ideias são diferentes, perde dinheiro, destrói, a casa cai. Porque a fundação não era apropriada para aguentar a sobrecarga. Agora você começa a namorar um rapaz que está... eu tô falando rapaz por causa de mulher, porque eu sou mulher. Você começa a namorar uma pessoa que você fala, não, essa pessoa, ela quer ter realmente uma vida com Deus. Não, ele tá fazendo tudo para seguir a Deus, ele tá abrindo o coração, ele tá no mesmo caminho que eu, nós dois queremos agradar a Deus, nós dois queremos servir a Deus. Não, Deus dele é exatamente o mesmo que o meu. Eu tô vendo que ele tá realmente neste caminho, neste propósito. Então, no dia que chegar a primeira briga, a primeira tempestade, porque chega para todo mundo. No dia que chegar a primeira desavença, se os dois estão em Cristo, a fundação, o alicerce, suporta a carga perfeitamente. Pode ter até um terremoto, a casa não vai desabar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está chegando lá onde eu quero chegar? Construindo relacionamentos, construindo a sua vida, os seus sonhos, até o seu trabalho. Esse trabalho que eu vou fazer vai ser útil para a sociedade? Eu vou ajudar pessoas nessa função que eu vou exercer? Eu vou estar sendo bênção na vida das pessoas? Eu vou conseguir por esse trabalho, seja no serviço público ou no serviço privado, não importa. O trabalho, ou seja, um empreendedor, uma empresa, isso que eu vou produzir vai ser bênção na vida, vai ajudar as pessoas, eu vou ser um diferencial lá fora para abençoar vidas. Eu vou poder exercer o meu ministério com Deus através do meu trabalho, da minha vida secular. Então, glória a Deus, vai em frente. Você está pondo uma fundação na sua casa que não vai cair, porque quando vier a sobrecarga, quando vier a crise, quando vier o corte de salário, quando vier o que vier, quando vier a venda cair, você já não estiver produzindo tão bem, tudo quando vier, você está distribuindo o peso corretamente sobre Jesus. E Ele está com você, Ele estará contigo em tudo que você fizer, Ele fará você prosperar. Amém? E eu achei muito interessante isso, né? Que como nós estabilizamos a nossa casa. Então, isso tudo que eu falei para você, que eu falei aqui, é uma forma de você se estabilizar na hora do abalo, na hora que vem a tempestade, na hora que vem a inundação. E como você vai estabilizar? Você vai estabilizar porque você conhece Jesus, porque você conhece a palavra, porque você sabe as promessas que Ele tem para você e porque você vai colocar a sua fé em ação. Então, a fundação
o alicerce da nossa vida com Deus, que deve ser colocado em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos projetos, em todo o nosso trabalho, em tudo aquilo que nós formos desempenhar a nossa energia, tem que haver uma fé em ação. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. Eu vou voltar lá para o relacionamento, né? Então eu sempre penso num relacionamento de marido e mulher ou de pais e filhos, que são os mais próximos, né? É por isso que eu falo tanto em marido e mulher e pais e filhos, porque são os relacionamentos mais próximos que nós temos. Filho está terrível, você está até suspeitando, Deus nos livre e guarde, que o filho está usando uma droga, que está num relacionamento que você não queria que estivesse. Aí você vai pro joelho e você começa a falar: Senhor, minha fundação é você, meu solo é você, Jesus. E eu quero que essa situação se estabilize, que essa situação ela fique bênção, que essa situação se resolva. Eu vou exercer a minha fé, mas é uma fé de uma forma ativa, como eu disse. Eu vou me aproximar desse filho, ou eu vou lutar pelo meu casamento, pelo meu relacionamento. Eu vou mudar atitudes e eu vou botar a minha fé e vou profetizar com a minha boca. Eu vou declarar com a minha boca que eu vou ser uma esposa melhor, que eu vou ser uma mãe melhor, mais amiga, mais presente, que eu vou conseguir atrair a atenção do meu filho que está desnorteado, que eu vou conseguir atrair a atenção do meu marido que está ausente, presente em corpo, mas ausente na mente. Então, são exemplos que eu quero te dar para você entender que há uma luta nessa edificação, nessa construção. Quem construiu casa, alguma casa, uma vez na vida, sabe o que é a construção de uma casa. E na nossa vida espiritual isso não é diferente. Hebreus 11:1 então diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera que aquilo dê certo, aquele relacionamento dê certo, e se você construiu esse relacionamento sobre Jesus Cristo, se a sua fundação está correta, você exerça a sua fé, porque tudo vai se resolver. E convicção de fatos que não se veem. Então hoje o meu relacionamento tá bom, hoje o meu emprego tá difícil, hoje o meu emprego eu não estou sentindo paz ali. Eu vou orar, eu vou exercitar a minha fé, eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar. E eu tenho certeza, convicção, que eu vou ver tudo isso se resolvendo. Essa convicção, ela tem que estar naquilo que Deus diz, não naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos vivendo circunstancialmente, mas tem que estar naquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas tal, imagina, mas não entra nem na igreja. Glória a Deus, essa semana uma amiga minha que estava já há 3 anos na igreja, mas não queria saber de ir lá, de entrar, não queria, você vai, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Esta semana ela fala assim: Ana, eu lembrava que você dizia, ora, insiste, convida toda vez que for. Vamos, hoje tu vai? Eu tô indo, vamos junto, entendeu? Sempre assim, suave. E ela falou: Ana, quero te dar a notícia. Ele fez o discipulado, foi aceito como membro da igreja e está indo nos cultos comigo porque ele quer. Oh, glória a Deus. Eu fico feliz quando eu vejo esse testemunho, que eu vejo que a pessoa com a sua fé, ela não deixou esmorecer, ela está em Cristo, ela lutou e ela conseguiu. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele é real, Ele existe,
Ele está em nós. Como eu disse, Ele não vai fazer as coisas por nós. Nós é que temos que tomar as atitudes. Mas Ele está com você. Ele está ali, ó, junto, te animando, te orientando. Ó, é assim, o material que eu quero é esse. Tem que botar ferro, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Acorda, faz melhor. Vai com boa vontade para esse emprego que tá difícil. Faz a tua parte, deixa que eu vou fazer o resto. Amém? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa. Ele é o galardoador, aqueles que o buscam. Então Deus vai derramar favor sobre sua vida. E agora? Aí eu aprendi então, né? Primeiro você escolhe o terreno. Então nós escolhemos Jesus Cristo. Amém, aleluia. Eu agora vou praticar a palavra, porque eu sei que aí meu terreno vai estar firme. Amém? Segundo passo. Eu não posso esquecer da fundação. Eu não posso esquecer que a minha vida vai ser vivida pela fé. Eu vou vencer todas as barreiras de relacionamentos. Eu vou vencer todas as barreiras na minha vida pessoal, nos meus sonhos, através da fé. Vai ser bênção na minha vida, porque eu sou aquela pessoa bem-aventurada do Salmo número 1. Amém? Amém. Então, a fé está sendo exercida. Quando vierem as sobrecargas, quando vierem os problemas, tudo vai se resolver, porque a fundação vai sustentar a sua casa. Amém? Terceiro, eu vou construir as paredes. Não pense que as paredes vêm agora. Não vem. Agora vem a estrutura da casa. Vigas, colunas, lajes. É o principal, é a segunda coisa, a terceira coisa, né? Desculpa. Terceira coisa principal na sua construção da casa. Você pode, já parou para pensar? Parede, eu pensei assim, é como se você tivesse um emprego que você não gosta. Mas se você é aquele homem bem sucedido do Salmo 1, você não está gostando daquele emprego, você fala assim, não, eu vou estudar mais para fazer um concurso, ou eu vou começar a espalhar currículo para pegar outro emprego. Parede você muda. Parede você tira. Parede você constrói na casa. Sabe? O seu relacionamento muitas vezes não tá bom, você vai mudar de atitude. Claro que você não vai se separar do seu marido, você não vai jogar o seu filho para fora. Mas você, como nós já falamos aqui muitas vezes, você vai mudar atitudes, você vai mudar estratégias, você vai mudar pensamentos. Então, parede não é importante na casa, sabia? Mas viga estrutural, se você não puser a viga onde o seu engenheiro, Jesus Cristo, mandou, ela cai. A casa cai. A casa não. E como você vai colocar essas vigas? Como você vai saber quais são as vigas, onde tem que colocar? Quais são as colunas que vão sustentar a sua casa? Qual é o tamanho da laje que aquela fundação vai sustentar? Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é tudo que nós precisamos para que a nossa casa tenha estrutura. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, essa comunhão plena com Ele. Comunhão quer dizer, você terá tudo em comum, tudo. Seus filhos são seus e do Espírito Santo. O seu marido é seu e do Espírito Santo. O seu emprego é seu e do Espírito Santo. A sua vida é sua e do Espírito Santo. O seu problema, se você está doente, a sua doença é sua e do Espírito Santo, Ele vai curar. Se você está em crise financeira, a crise bateu na sua porta, mas bateu também no Espírito Santo de Deus. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai ajudar você. Quando Ele começar a estruturar a sua casa, Ele vai ajudar você a tomar decisões segundo a palavra de Deus. Olha só.
Então, Sola é Jesus, fundação é sua fé ativa e a sua estrutura, quem vai orientar todas as coisas na sua vida é o Espírito Santo de Deus, se você perguntar para Ele, se você tiver essa comunhão com Ele, porque Ele vai ser o seu ajudador, Ele vai ser o seu conselheiro, Ele vai ser o seu advogado, Ele vai ser aquele que te orienta em todos os passos que você deve tomar, em todos os seus relacionamentos, em todos os relacionamentos que você tiver e em todos os seus sonhos de vida, toda a sua vida. O Espírito Santo te dará estrutura emocional, espiritual para você construir tudo edificando. Assim é que o Senhor edifica todas as coisas. Em vão nós trabalharemos se nós não tivermos esse temor, essa reverência a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele nos ensina. Honrar e respeitar o Senhor Jesus pode se traduzir na palavra obedecer a sua palavra. Você só vai obedecer a palavra se você ler, se você meditar, se você ponderar, se você considerar a palavra de Deus e se o Espírito Santo estiver com você agindo todos os dias, você tiver essa comunhão viva. Pergunte para o Espírito Santo como é o seu relacionamento, como ele está, como você pode melhorar dentro da sua casa, com os seus vizinhos, com seus amigos, com seu chefe do trabalho, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola, com seus colegas da universidade. Comece a conversar com o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te ajudar, ele vai inclusive interceder por você. É isso que a palavra do Senhor diz. Semana que vem eu vou falar para você sobre paredes, janelas e telhados. Se você ficar curioso, volte semana que vem e nós vamos falar sobre isso. Fique em pé onde você está. Nós temos alguns minutos e eu quero que você coloque, seja rápido, que está acabando o tempo. Coloque a mão no seu coração e diga assim para Deus, repita comigo. Deus Pai, eu entrego todos os dias da minha vida para Jesus Cristo. Porque este é o terreno, a rocha sobre a qual eu quero construir a minha vida e meus relacionamentos. Deus, eu me comprometo a seguir as orientações do seu manual de vida e colocá-las em prática na hora de construir a minha vida e meus relacionamentos. Deus Pai, me dá fome e sede da tua palavra. Deus, eu andarei por fé, assim como Pedro foi capaz de andar sobre as águas. Eu também andarei. Eu não priorizarei circunstâncias, sentimentos, emoções, desejos carnais ou mesmo a minha aparência diante de outros. Espírito Santo de Deus, eu preciso de você todos os dias e quero desenvolver esse relacionamento entre nós. E quero desenvolver esse relacionamento entre nós de forma íntima e pessoal. Em nome de Jesus. Amém.